No ano passado, eu percebi que eu estava viciada no Instagram, com um tempo de uso diário que ia de 4 a 6 horas. E depois de muita luta, eu consegui chegar hoje a um tempo médio aí que vai de 8 a 10 minutos de uso por dia. E se você está passando por algo parecido com o que eu passei, eu acredito que este vídeo pode te ajudar de alguma forma. Se você clicou neste vídeo, provavelmente você já passou pelo primeiro estágio no processo de vencer um vício, que é reconhecer que esse vício existe. E o meu processo aconteceu quando eu percebi que eu estava muito procrastinadora e que o meu trabalho não rendia. E então eu recebi uma notificação no meu celular avisando do meu tempo de tela. E eu descobri que existia um aplicativo nativo no meu celular que media isso, só que esse aplicativo ficava oculto. E quando eu cliquei nessa notificação e vi a quantidade de horas por dia que eu passava no aplicativo e a quantidade de vezes que eu clicava para abrir o aplicativo, me assustou. Foi quando eu vi que eu precisava de tomar algum tipo de atitude para conseguir melhorar isso. E aí, aqui vem a primeira dica que eu dou para vocês, baseado não só na minha experiência, mas também no que eu vi outras pessoas que passaram pelo mesmo processo falando. A nossa primeira atitude, geralmente, é colocar um controle de tempo de uso. Como eu disse, alguns celulares, como o meu, eles já têm um aplicativo que fica oculto lá nas configurações, mas que é um aplicativo que você consegue controlar o seu tempo de tela. Já tem outros que você precisa baixar. Mas são aplicativos que permitem você colocar um limite de tempo por dia para você utilizar cada aplicativo. Acontece que, tanto na minha experiência quanto no que eu ouvi outras pessoas falando, esses aplicativos não funcionam tanto. Eu acredito que eles podem até sim funcionar no caso de pessoas que estão começando ainda a extrapolar os limites. Mas quando a gente está falando de um vício, a gente está falando de pessoas que perderam o autocontrole. E quando a gente perde o autocontrole, a gente sempre vai buscar uma forma de burlar aquela regra que nós mesmos colocamos para nós. Então, o que tende a acontecer é, a gente coloca aquele limite diário de tempo, só que quando a gente atinge esse limite, a gente vai lá no aplicativo e altera esse limite para a gente continuar utilizando. Então, algo que eu percebi é que esse tipo de aplicativo não funciona caso você já esteja viciado. E aí é que vem a minha segunda dica, que foi o que realmente funcionou e que eu vejo que realmente funciona, que é ser drástico. Quando a gente está falando de um vício, a gente tem que cortar totalmente o nosso contato com aquilo que está sendo o objeto do nosso vício, pelo menos inicialmente. Porque a gente não vai conseguir, logo do início, ter autocontrole para utilizar aquilo de forma equilibrada. Então é preciso que a gente se desintoxicar daquilo. Eu percebi isso quando eu vi que esse processo de colocar um limite de tempo de uso no Instagram não estava funcionando para mim. E eu lembrei que um tempo antes eu estava viciada no Twitter. E foi bem pouco antes daquela época em que o Twitter ele foi proibido aqui no Brasil. E aí eu acabei tendo que excluir o aplicativo porque não tinha função mais nenhuma para ele. Tempos depois eu descobri que ele tinha voltado a estar ativo aqui no país e aí eu reinstalei o aplicativo. Só que quando eu voltei a usar, eu percebi que eu tinha perdido totalmente a graça naquela rede. E aí logo em seguida eu desinstalei e nunca mais instalei o Twitter de novo, até hoje. Então eu percebi que fazer a mesma coisa com o Instagram talvez funcionasse. Então eu tomei a decisão de simplesmente desinstalar o aplicativo do meu celular e ficar 45 dias totalmente sem utilizar o aplicativo. Eu avisei, inclusive, lá na minha conta, porque eu tenho um perfil mais profissional, né, que eu uso para divulgar meu trabalho como escritora. Então eu avisei lá antes que eu ficaria 45 dias fora. No fim, eu acabei tendo que voltar um pouco antes por questões do lançamento do meu livro, então na prática acabaram sendo 40 dias. E como que foi a minha experiência? Eu confesso, gente, que no início assim desses 40 dias, eu tentei burlar isso entrando no Instagram pelo navegador do computador. Só que, felizmente, o site do Instagram, ali no computador, pela forma como é o layout dele, não atrai tanto e não prende tanto a nossa atenção. Então, eu entrava ali no computador porque eu
ficava com aquele famoso FOMO, sabe? Que é o Fear of Missing Out, o medo de estar perdendo alguma coisa. Então eu entrava pra ver se tinha alguma coisa, e só que aí eu não tinha minha atenção capturada, sabe? Porque a forma como é o layout ali do site no computador não é muito legal, assim, de você ficar usando por muito tempo. Então eu logo perdia o interesse e saía. E aí, depois de poucos dias, eu parei de ficar tendo interesse em entrar pelo navegador do computador e simplesmente parei realmente de quebrar a minha regra e parei de entrar no Instagram. Depois eu passei por todo aquele processo de tentar substituir o meu vício com outras coisas, então eu percebi que eu ficava abrindo o meu celular, desbloqueando ele várias vezes e entrando em aplicativos aleatórios simplesmente pela aquela ânsia de clicar em algo. Mas, ao mesmo tempo, com o tempo, eu percebi que eu comecei a não sentir a menor falta do Instagram na minha vida. Eu lembro até que mais ou menos no meio desse período aí dos 40 dias, em um grupo do WhatsApp, umas meninas começaram a comentar sobre uma treta que estava acontecendo lá no Instagram. E olha só que interessante. Anteriormente, eu era uma pessoa que eu amava acompanhar tretas. Inclusive, fica aqui a confissão pública do meu problema. Eu amava ficar acompanhando tretas. E quando elas começaram a comentar sobre essa treta lá no grupo do WhatsApp, eu não senti o famoso FOMO. Na verdade, o contrário, eu me senti aliviada por eu estar por fora daquilo, por eu não estar acompanhando aquilo, sabe? E então eu senti que foi um processo muito legal, que não só me libertou dessa ânsia pelo Instagram, mas que me libertou também dessa ânsia de estar sempre por dentro do que estava acontecendo, sabe? Porque o que eu sentia era uma alegria, uma leveza por eu não estar inteirada daquela treta que estava acontecendo, sabe? E eu me senti tão melhor do que quando eu estava inteirada desse tipo de coisa, que eu quis estender. Eu lembro que eu até comentei que a minha vontade era de simplesmente não voltar mais pro Instagram. Só que infelizmente, eu não posso me dar a esse luxo, porque eu uso ele para trabalhar e divulgar meu trabalho. Porém, isso me ajudou a chegar na conclusão de que talvez a melhor forma de a gente lidar com o vício inicialmente é a gente sendo radical e ficando um período totalmente fora daquilo, totalmente sem aquilo. Eu acredito que só depois de um tempo a gente vai começar a conseguir utilizar aquilo com equilíbrio, mas no início a gente vai ter que realmente cortar pela raiz para que a gente perceba que a gente consegue viver sem aquilo, para que a gente reaprenda a passar o nosso tempo fazendo outras coisas, tanto as coisas que a gente precisa fazer, que às vezes a gente deixa de lado, tanto também passando o nosso tempo livre fazendo outros tipos de atividades. Só que se o seu objetivo é continuar utilizando essa rede, só que de forma equilibrada, vai chegar uma hora que você vai ter que voltar a reutilizá-la. E aí chega o momento de ter um grande cuidado, que é você tornar o seu acesso a esse aplicativo o mais difícil possível. Quando eu reinstalei o aplicativo, eu percebi que eu voltei a clicar para abrir o aplicativo várias vezes ao meu dia. E nos primeiros dias eu comecei novamente a passar muito tempo dentro dele. E eu não queria que isso voltasse a acontecer. Então a medida que eu tomei foi de tornar o meu acesso ao aplicativo o mais chato possível. E aí fica aqui a minha dica de um aplicativo que ele se chama ScreenZen. Ele é ótimo porque você consegue colocar nele algumas dificuldades para você conseguir acessar algum aplicativo que você queira evitar de abrir, que no meu caso foi o Instagram. Então lá tem algumas configurações bem legais. A primeira, que eu acho que é a básica, é de quando você clicar no aplicativo, ao invés de ele já abrir o aplicativo direto, ele abre uma imagem com uma mensagem. No meu caso, eu coloquei para que ele abra com uma pergunta: isso é mesmo importante? E então, eu tenho a opção de fechar e não entrar mais no aplicativo, ou continuar querendo entrar no aplicativo. E aí, tem uma outra configuração que você consegue fazer, que é de quando você clicar em continuar, ele abre uma nova imagem, uma nova página, antes de te mostrar o aplicativo, para que torne o processo ainda mais chato. No meu caso, eu coloquei para aparecer uma conta matemática. Então, ele aparece uma tela
com uma espécie de calculadora e uma conta matemática que eu preciso resolver. E então, só depois de alguns segundos ali, é que ele me permite clicar para realmente abrir o aplicativo. Então, ter colocado esse processo de 2 etapas para eu conseguir acessar o Instagram tornou o processo de eu entrar nele extremamente chato. E aí eu lembro que eu cheguei a um ponto que toda vez que eu ia clicar no ícone do Instagram, aí eu já lembrava que ia ter todo esse processo antes, e aí eu já desistia e eu não queria mais entrar. Hoje, o meu acesso ao Instagram ele tem sido um acesso extremamente restrito, né? Geralmente eu entro aqui pelo aplicativo do celular só mesmo quando eu tenho muito essa necessidade, que é ou para postar alguma coisa que eu preciso postar, ou para fazer alguma coisa que eu não consiga fazer pelo navegador do computador. Fora isso, eu entro pelo navegador do computador, mas eu não entro também para consumir. Eu só entro umas 2 vezes no dia para ver se tem alguma notificação importante ou alguma mensagem na DM. Eu entro, confiro essas 2 coisas, confiro bonitinho, eu já saio. Então, eu tenho usado ali por pouquíssimo tempo o Instagram e eu não tenho realmente entrado para consumir aquele conteúdo e ficar ali durante muito tempo scrollando o feed. Então, foi um processo que me ajudou muito. E fica aí já de dica para vocês, para você dificultar esse acesso ao aplicativo, porque se você, quando voltar a utilizar, você já tiver passado por esse processo de perceber que você consegue ficar sem, que você consegue se distrair com outras coisas, e ainda você tornar o processo de você conseguir acessar o aplicativo extremamente chato, isso vai te ajudar muito a diminuir essa vontade de voltar a entrar ali e conseguir passar a usar de forma mais tranquila, mais leve, mais suave. Uma outra questão muito importante é que é preciso lembrar que vício é vício. Ou seja, a gente precisa tratar esse vício em uma rede social da mesma forma como a gente trataria o vício em outras coisas. A gente não pode banalizar isso ou ver como algo que não é tão grave, porque todo vício é grave. Todo vício prejudica a nossa vida de alguma forma, pode prejudicar de formas diferentes, em áreas diferentes, mas vai sim prejudicar se você não controlar isso e deixar que isso chegue a níveis ainda piores. E quando a gente trata outros vícios, a gente tende a ser muito mais cuidadoso. Por exemplo, se você tem alguma pessoa próxima a você tentando se livrar do alcoolismo, dificilmente você vai convidar ela para ir em um bar. Mesmo que seja para fazer alguma outra coisa que não seja beber, mesmo que seja para assistir, sei lá, uma transmissão ao vivo de um jogo e comer alguma coisa que eles sirvam ali. Você sabe que ali vai ser um ambiente que vai trazer muita tentação para essa pessoa, porque ela vai ver as pessoas bebendo na frente dela, ela vai sentir o cheiro da bebida. E se você se preocupa com essa pessoa e quer ajudar ela a vencer esse vício, você vai evitar de levar ela a esse tipo de ambiente. Da mesma forma que se for você mesmo, a pessoa passando por esse processo, você vai evitar de pisar nesse tipo de ambiente. Quando a gente fala do vício em alguma rede social, a gente tem que tratar da mesma forma. Então, quanto mais a gente puder evitar de trazer essa tentação de abrir o aplicativo, mais a gente vai evitar de a gente ter recaídas. Então, uma outra dica que eu dou também é você evitar de desbloquear o seu celular ou de pegar no seu celular tantas vezes no dia quanto a gente costuma pegar. Hoje, basicamente, toda a nossa vida acontece dentro da tela dos nossos celulares. E muitas vezes atividades que antes eram feitas de forma analógica, hoje são feitas dentro do nosso celular. Então, uma dica que eu dou é você trazer essas coisas de novo para o analógico. Por exemplo, a gente se acostumou a utilizar o celular para olhar a hora. Que tal se a gente voltar a usar o bom e velho relógio? E não precisa de ser caro, tá? Esse daqui minha mãe pagou menos de R$20 na Shopee pra mim e tá durando bastante. E eu tô falando aqui de relógio mesmo, tá? Não tô falando daqueles relógios digitais que são quase um mini celular também, porque aquilo ali também vai distrair da mesma forma. Tô falando de um relógio comum de ponteiros, que a única função dele é te mostrar as horas. E que tal se, ao invés de você ficar usando o bloco de notas do seu celular para anotar as coisas que você precisa lembrar, você ter um caderninho ou um bloco de anotações e uma caneta sempre com você?
Assim, você evita de ficar pegando no seu celular para uma coisa que você pode fazer de forma analógica. E se ao invés de você ficar se distraindo quando você tá na fila, quando você tá dentro do ônibus, com joguinhos no celular, você utilizar jogos e passatempos que sejam mais físicos e palpáveis. Você pode comprar caderninhos baratinhos de palavras cruzadas, de sudoku, um cubo mágico, ou até mesmo começar o hábito de leitura caso você ainda não tenha. Acredite, é maravilhoso. Esse tipo de coisa vai evitar que você pegue o seu celular tantas vezes no seu dia. E isso é importante nesse processo de evitar de ter recaídas, porque quando você está nesse processo ainda de vencer o vício, toda vez que você pega no seu celular para fazer alguma coisa, você vai se sentir tentado a logo em seguida abrir aquele aplicativo que você estava viciado. Então, se você desbloqueia menos a tela do seu celular, se você pega menos no seu celular, você vai também se sentir tentado menos vezes no seu dia a abrir aquele tal aplicativo. Então, a dica aqui é tentar ir tornando aos poucos o seu celular o mais inútil possível, sabe? Talvez chegando ao ponto de você deixar ele só mesmo para aquelas funções primárias que eram atender e receber ligações e enviar e receber mensagens. Por fim, eu queria dizer que você não está sozinho nesse processo. Eu passei por esse processo e ainda estou nessa fase de continuar evitando coisas que possam me fazer ter recaídas. E eu acho que cada vez mais pessoas têm acordado para isso, para entender que o vício nas redes sociais é real e é prejudicial. E eu acredito também que quanto mais a gente falar sobre isso, mais pessoas vão acordar para isso. Então, não tenha medo de falar sobre isso, não tenha medo de assumir que você tem esse problema e está lutando para vencê-lo. E se você tem uma outra dica também para ajudar a vencer o vício nas redes sociais, deixa aqui nos comentários que eu quero ver e eu acredito que também que pode ajudar as outras pessoas. Tchau e até o próximo vídeo.